tem a convicção de não desaparecer, esperando a ressurreição. Você já estudou a Idade Média, já tem a ideia do teocentrismo e do poder da igreja, você já associou aqui, ó, o homem da Idade Média e a convicção de não desaparecer e da ressurreição ao que a gente está falando aqui o tempo inteiro, não é isso? Chamado teocentrismo. Ó, a gente está destrinchando o plano de fundo. É o teocentrismo, certo? E aí ele termina o texto, ó, pois nada se detém e tudo continua, olha só, na vida eterna, na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. É o texto lá do Jorge Duby que a gente fala, né? Do ano 2000, na pista dos nossos medos. Ao comparar, vamos lá, ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de, e aí presta atenção aqui, ó, as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte. Pega esse pedaço aqui, que é com esse pedaço aqui, é com esse pedaço que eu acabei de circular que eu vou explicar para vocês uma coisa. Essa questão, ela tem a Idade Média como plano de fundo, mas ela quer conversar com você sobre o conceito de cultura. E o que é a cultura? A cultura é a forma com que os indivíduos vão dar símbolos, vão representar aquilo que está ausente. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, se vocês veem uma maçãzinha mordida do lado, vocês vão achar que é só uma maçãzinha mordida do lado? Não. Você já vai imaginar aquela marca de celular. Porque você criou um símbolo para representar aquilo que não está visível na sua mão naquele momento, que é o celular. Isso é cultura. Então, quando a questão pede e mostra para você assim, ó, as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte. O que eu acabei de definir aqui como cultura? Forma como as pessoas vão lidar ao longo do tempo com aquilo que está ausente, através dos símbolos. Então, como que as pessoas vão lidar com a morte na Idade Média? Se ela o tempo inteiro está falando de Deus, de querer estar próximo de Deus, o momento em que ela morre é um momento feliz. É assim que ela vai lidar com aquilo que está ausente, né? A vida material. De uma forma positiva. Porque, como a gente já viu, é o teocentrismo. E aí, no final do texto, ele fala que a morte virou um sentimento aterrorizante e um trampolim, né, para as trevas e tudo mais. Isso quer dizer que a morte ela era representada de um jeito e ela passa a ser representada de outro. Ou seja, houve uma mudança cultural e uma mudança social. Ou seja, houve um processo, ó, de transformação das representações sociais. Ou seja, representar aqui significa, ó, dar sentido. Representar quer dizer dar significado. Certo? Então, qual era o sentido, qual era o significado que era dado para a morte na Idade Média? Algo maravilhoso. O momento que você está com Deus e a sociedade teocêntrica. Essa sociedade que perde esse sentimento religioso, perde essa noção da morte como algo positivo. A morte passa a ser algo temeroso, certo? Então não esquece disso. A cultura é a forma com que os indivíduos, em um determinado lugar, em um determinado momento, elas vão dar símbolos, vão representar, através dos símbolos, aquilo que está ausente. Beleza? E a gente pode pegar essa definição para explicar a morte na Idade Média, certo? As pessoas vão lidar com a morte, vão dar um sentido para a morte positivo. Porque a morte, ela representa
um símbolo. Qual é o símbolo? Qual é o resultado disso? Que você vai estar próximo de Deus. Beleza, galera? Então, por que a gente não pode marcar a letra A? Mercantilização das crenças religiosas. A gente não fala em nenhum momento de uma questão econômica. Na letra D, disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã. Perder o sentimento religioso não quer dizer necessariamente que você não vai acreditar em absolutamente nada. Uma coisa não é exatamente, não quer dizer exatamente a outra. Na letra D, diminuição da distância entre saber científico e saber eclesiástico. Por que a gente não pode marcar essa? Porque a pessoa que acredita em algo, ela não necessariamente negligencia o pensamento científico, certo? E na letra E, amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. As pessoas que têm religião, nesse caso, não têm consciência? Não é isso que o texto está falando. E não é isso a forma com que as pessoas lidavam com a morte, certo? Então, como a gente já viu ali, o gabarito dessa questão é a letra B de bola. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da live. Aguardo vocês na próxima. Tenha uma boa sexta-feira. Um grande abraço.